Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Olha só, nós finalizamos, né, o nosso assunto de gramática, que é o assunto da nossa avaliação. Que assunto é? Substantivo, tá? Então, aquelas classificações que a gente viu de substantivo simples, composto, próprio, comum, primitivo, derivado, concreto, abstrato e coletivo. Então, essa é a primeira parte. E o outro assunto são os adjetivos. Adjetivos e locução adjetiva. E também a gente viu as classificações na nossa última aula sobre adjetivo, que são os adjetivos simples, adjetivos compostos e os adjetivos pátrios ou gentílicos, tá? Essa semana, na nossa aula, sexta-feira, nós faremos a correção dessa atividade, tá? Dos adjetivos, já que os dos substantivos a gente já concluiu a parte do livro, vamos fazer sexta-feira a parte da folha e já entramos no adjetivo, certo? Então, para não começar outro assunto e não confundir, não complicar na hora da prova, a gente vai fazer a atividade de produção textual. Gente, uma coisa muito importante, eu vou colocar aqui, tá? A lista das atividades de produção textual que vocês devem ter no caderno de vocês, tá? Então, por que essa lista? Lá no finalzinho da aula eu vou deixar a lista aqui para vocês conferirem, viu? Uma nota de português é dada pelo caderno de produção textual. Então, desde quando a gente começou nossas aulas lá na escola e as atividades que nós fomos fazendo em casa durante esse período de distanciamento social, então elas vão contar para a nota. Essa atividade que vocês vão fazer hoje é mais uma que vai contar para essa nota, tá? Ainda é para a primeira nota de produção textual, que a gente está fechando agora, esse mês. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa atividade que eu tô passando para vocês hoje, olha. É uma atividade sobre história em quadrinhos. Vocês vão receber. Vocês vão achar que ela é muito grande. Ela não é tão grande assim. Na verdade, ela tá toda escritinha. Ela tem 15 questões, tá? Aí não se assustem, porque são 15. São 15 questões fáceis. E no final tem uma produção de texto. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a folhinha, vocês observem que ela tem uma linhazinha, tá? Então, vocês vão recortar nessa linhazinha que tem, tá? Toda ao redor, vocês recortam e vocês vão colar no caderno de produção textual. Peço para vocês usarem pouca cola, para não estragar o caderno de vocês. Então, quando vocês recortarem, vocês coloquem só um fiozinho de cola nas bordas, tá? Não coloquem no meio, tá? Só nas bordas e vão colando na frente, no verso, na frente, no verso do caderno de vocês, certo? Quem achar melhor responder antes, responde antes, de lápis comum, coloca lá. Quem achar melhor responder depois, não tem problema, porque vocês vão passar cola só nas bordas. E aí, dessa forma, não vai enrugar no meio da folha. Isso é muito importante, viu, gente? Então, eu vou fazer a leitura para vocês aqui desses quadrinhos e depois eu vou explicar como é essa atividade. Vamos ler, então, aqui a história em quadrinhos, né? Que a gente tem o gênero em foco. Ziraldo, que é aquele nosso escritor, que a gente sempre tá vendo aqui uma coisa sobre ele, né? Que escreveu O Menino Maluquinho. Então, aqui é Julieta, essa menininha aqui, que ela é também uma amiguinha do Menino Maluquinho. Vamos ver aí o que aqui tem. O nome da historinha é Chapinha. Oi, Ju. Laura, o que aconteceu com seus cabelos? Alisei. Ficou legal? Ficou. Mas eu estava meio enjoada deles. Ela perguntou primeiro assim. Mas seus cachos dourados eram tão lindos. Ela, mas eu estava meio enjoada deles. Aí depois chega outra menina. Laura, você mudou o visual. Veja meu cabelo também. Aí ela diz, Shirley, você também deixou lisinho. Ficamos maravilhosas. E observem aqui a expressão da Julieta. Como é que ela está. Aí ela, ei Ju, por que você não faz também?
Ia ficar no máximo. Observem que aqui a gente não consegue mais identificar quem é Laura, quem é Shirley, então toda igualzinha, né? Ela, será? Ela, claro, garota, a maioria das meninas da escola que tem o cabelo enrolado já fez. Isso mesmo. Puxa. Ela, além disso, as atrizes das novelas também fazem. E as modelos, as apresentadoras de TV, as cantoras, professoras de ginástica, minha mãe, minha tia. Aí Ju diz, mas eu adoro os meus cabelos como são. Ora, Ju, não seja bobinha, o alisamento não é tão permanente. O cabelo volta ao normal depois de algum tempo. As meninas só fazem para ficar com um visual diferente. Diferente? A Ju pergunta. Alice, e aproveita que tá na moda, depois a moda passa, você fica pra trás. Ela, certo, vocês me convenceram, vou fazer chapinha. As minhas, quando? Aí ela, quando a moda passar. É que eu gosto de ser diferente. E elas ficaram lá, né, com essa expressão aqui. Então, essa história em quadrinhos vai falar sobre essa questão do ser igual, ser diferente, que muitas pessoas mudam seu corpo, usam certas roupas para poder ficar igual, todo mundo. E olha só, essas meninas são iguaizinhas, gente, não tem nenhuma característica própria delas. E a Ju gostava de ser diferente, ela não precisava mudar o cabelo dela para ser legal, para estar feliz, ela estava feliz do jeito que ela era. Isso é que é o importante, a gente tem que valorizar o nosso cabelo, nossa cor de pele, mostrar que a gente é importante, como a gente é, que a gente não precisa ser todo mundo igual para ser legal, para ser feliz. O bom é ser diferente, né? Bom, então vamos lá. Depois que a gente já leu os quadrinhos, que estão na primeira, na segunda já termina na terceira folhinha de vocês, né, ó. Primeira é quadrinho, segunda é quadrinho, na terceira é quadrinho. Termina aqui, tá? Aqui tem falando um pouquinho sobre Ziraldo. Então, Ziraldo, mais uma vez, que é aquele escritor que a gente fez a leitura do livro do Menino Maluquinho, tá? Então, aqui vocês vão ler um pouquinho sobre ele. Então, como é que vai ser essa atividade? Tem as perguntas e já tem o espaço de vocês colocarem a resposta. Ela é de interpretação, tá? Sobre as formas, sobre o que acontece na história. Então, vocês vão respondendo. São coisas simples. Na terceira questão, tá? Na primeira e segunda eu não vou nem explicar, que elas são bem simples, tá? Na terceira questão, ó, Shirley também chega com os cabelos alisados e com Laura tenta convencer Julieta a mudar o visual dos cabelos. Que argumento Shirley usa para convencer Julieta? Por que eu vou explicar essa questão? Talvez surja uma dúvida sobre o que são argumentos, tá? Então, argumentos são aquelas justificativas que a gente dá para convencer a outra pessoa. Então, o que foi que Shirley usou, né? Que falas, o que foi que ela disse, que justificativas ela usou para convencer Julieta? E depois, quais os argumentos de Laura? Então, quais são as justificativas de Laura? Você vai observar tudo lá na história em quadrinhos. Depois vocês vão comparar os argumentos das duas meninas, certo? Se eles estão mais relacionados a fatores externos, quer dizer, o que as pessoas vão falar, o que os outros vão dizer, ou se tem a ver com o interno, com o que elas sentem, com o que elas querem de verdade. Então, vocês vão fazer essa comparação, isso na terceira questão, tá? Depois, na quarta questão, tem o uso da expressão fica para trás, precisa explicar qual é o sentido. Se vocês não souberem, conversem com os pais de vocês sobre isso, tá? Na quinta questão, ela é bem pessoal, também tudo com as palavras de vocês, mas de acordo com o texto. Aqui, na sexta questão, vai relembrar a questão dos sinais de pontuação que nós já estudamos esse ano. Vocês vão dizer o que eles significam na situação, porque aqui, ó, observe que no quadrinho elas falam, não falam, né? Elas têm uma interrogação e uma exclamação aqui. Então, o que que isso quer dizer? Então, vocês vão analisar dentro do contexto dos quadrinhos qual a mensagem que isso quer passar. Aqui na sétima questão, também ela é bem pessoal, também, que fala sobre a questão dos padrões de moda, os padrões de beleza, que vai ser algo bem interessante para a gente discutir, tá? Aqui tem um box que fala sobre os quadrinhos, que é uma arte sequencial.
como eu já disse para vocês, logo quando eu li a tirinha, questão da arte sequencial. Na 8, ela vai falar sobre a questão da linguagem verbal e não verbal, que eu também já lembrei para vocês que a gente estudou isso esse ano, né? Então, a gente observa que é necessário haver essa ligação entre linguagem verbal e não verbal para poder produzir o sentido do texto. Então, vocês vão ter aqui letra A, B, C e D dessa 8ª questão. Aqui a gente tem a 9ª questão, é bem simples, eu não vou nem ler, vocês vão achar uma água. A 10ª questão vocês vão marcar, tá? É de marcar. A 11ª, também ela vai falar sobre a questão de interpretação no texto. Na questão 12, ela vai focar nas palavrinhas quando e onde, observando no texto o que elas querem dizer. Na questão 13, vai falar a questão do balão, que é uma característica da história em quadrinhos, né, gente? Porque a fala dos personagens, elas aparecem dentro de um balão. Tem os balões de fala, os balões de pensamento. Então, aqui, vocês vão analisar esse balãozinho aqui, das duas menininhas, né? Quem são essas duas? E depois, a gente tem aqui na questão 14, certo? Que fala sobre a linguagem. Tem mais um box aqui também, que vocês vão ler. Tudo isso vocês vão lendo, gente. Aqui é continuação, que fala sobre a linguagem da história em quadrinhos. E a 15ª, gente, é como se fosse um esquema. É o esquema do gênero história em quadrinhos, porque história em quadrinhos é um gênero textual, assim como o conto maravilhoso, como a crônica e a fábula, que nós já estudamos esse ano. Então, a história em quadrinhos é um gênero que tem suas características, e vocês vão dizer, ó, a finalidade do gênero é qual é o objetivo, com que objetivo se cria uma história em quadrinhos. O perfil dos interlocutores, ou seja, quem é o leitor das histórias em quadrinhos, quem geralmente lê. O suporte e o veículo é onde se publica. Então, em que lugar geralmente estão as histórias em quadrinhos? O tema é o assunto. As histórias em quadrinhos falam sobre o quê? A estrutura é tudo que é necessário para montar uma história em quadrinhos. Então, a gente tem o quê? A gente tem um quadrinho, a gente tem personagens, a gente tem uma linguagem não verbal, que é a imagem, a gente tem a linguagem verbal, que é a escrita, tem os balõezinhos, então, vários elementos que vão entrar aí na estrutura do gênero. E, por último, a linguagem, que tem a ver com essa questão 14, se é uma linguagem mais formal, né, aquela coisa mais culta, se é uma linguagem mais informal, do dia a dia. Então, vocês vão escrever aqui sobre a linguagem. Então, essa atividade de interpretação, ela é super simples. E vocês vão ter uma produção, que é do mesmo jeito, vocês vão recortar e vão colar no caderno. Aqui tem uma anedota. Vocês vão ler essa anedota. O que é uma anedota, tia? A anedota é uma piada, simplesmente uma piada escrita. Porque piada geralmente ela não é contada, né? Falada. Então, aqui é uma piada escrita que vocês vão ler, né? Claro, compreender e vão criar uma tirinha, uma história em quadrinhos que a gente chama tirinha, que usa 3 quadrinhos. Então, vocês vão, logicamente, desenhar essa história, colocar os balõezinhos de fala, tá? Vão colorir, tudo bem bonitinho para colocar no caderno de vocês. Então, não é obrigado vocês escreverem do mesmo jeitinho que tá aqui, as mesmas palavras, vocês podem alterar alguma coisa ou outra. O importante é manter esse sentido, tá? E contar aqui nos quadrinhos de vocês. Já vai prontinho para vocês só colocarem no caderno, tá? Então, a atividade dessa semana é essa. Essa semana vai se ver 2 vezes, não é isso? A gente vai se ver no comecinho da semana, no sexto A a gente se vê na terça-feira e o sexto B na quarta-feira, com aula de literatura, com a apresentação dos nossos capítulos da semana. E a aula de gramática vai ser na sexta-feira, certo? Que é a correção
das atividades. Então, durante essa semana, vocês vão fazendo essa atividade aqui. Quem for concluindo, vai mandando a foto. Então, para que vocês confiram direitinho as atividades que vocês têm para fazer ainda e deixar tudo organizadinho no caderno, que vale uma nota, eu vou colocar agora, tá? A lista das tarefas e vocês completam as que não tiverem feito. Quem já tiver feito, já vai fazendo essa, já vai colando, concluindo o caderno, porque eu vou precisar desse caderno na próxima semana, tá bom? Então, próxima semana, na segunda-feira, que é o dia de vocês buscarem as tarefas na escola, vocês vão levar o caderno de produção para mim, para que eu possa corrigir e fechar a nota de vocês, tá certo? Então, vamos olhar aí quais são as atividades de vocês. Bom, pessoal, então, olha, aqui são as atividades que vocês têm que me entregar no caderno de produção textual, tá? São 14 atividades que tem no caderno. Vou falar de cada uma aqui para vocês lembrarem. Essa primeira aqui de literatura infanto-juvenil foi a primeira atividade que a gente fez em sala de aula, que eu entreguei a vocês uns livrinhos, vocês tinham que ler em dupla, depois explicar para a turma, cada um escrever um textozinho no seu caderno. Quem era o autor, a editora, o título, o ilustrador, e falar um pouquinho sobre o livro, tá? Então, quem não fez, aí lembra. Antes disso aí, teve também uma dinâmica, da dinâmica do Eu Sou, que eu pedi até para colar no caderno. Conta também, viu? Temos a segunda, que é a fábula do Ratinho da Cidade e o Ratinho do Campo, que tem um textinho, que era para vocês colarem o texto, copiava as questões e respondia, tá? A produção textual de fábula 1, essa aqui só foi feita no sexto ano A. Foi uma fábula que foi feita logo depois do Ratinho da Cidade e o Ratinho do Campo. E a produção de fábula sobre bullying foi feita nas duas salas, sexto A e sexto B. Então, só no sexto A que vai ter essas duas produções de fábula, viu? Mas no sexto B só tem essa segunda. Depois a gente começou com um conto maravilhoso e crônica, iniciando rota das páginas 12 e 13. Em seguida, a gente estudou o Sapateiro e os Duendes, páginas 14 e 17. Essas que são do livro, vocês não precisam copiar as questões, quem não fez ainda, coloca só o título dessa mesma forma que aparece aqui e as páginas, viu? E vão colocando as respostas. Esse aqui, Conexões Textuais Os Tesouros dos Deuses, página 18 ao 20, também foi feita. O de Rumpelstiltskin, da página 26 a 31. Da crônica On the Road, página 50 a 54. Então, até a 9, atividade 9, nós fizemos todas na escola, viu, gente? A partir da 10, já foi feita em casa, no período de pandemia. Então, a 10ª era para produzir uma crônica sobre Sumé. A 11ª era da crônica Muttley Faça Alguma Coisa, que tem na página 63 e 66. E eu também passei umas questões extras, que era para assistir o desenhozinho que eu passei e fazer umas questões extras. E pode procurar que eu mandei isso aqui no WhatsApp. A 12, que era sobre mobilidade urbana, tinha que responder as questões de 74 e 75 do livro no caderno de produção e fazer uns slides sobre os temas que eu também passei para vocês, viu? Que era sobre calçadas, piso tátil, etc. O 13 era linguagem visual, era uma imagem e tinha umas questões para vocês copiarem e responderem. Mandei também essa atividade no grupo. E, inclusive, tem gente que deixou o espaço para colar. Quando vocês me pegarem o caderno, eu já vou colar essa imagem. E depois dessa, só a gente fez muitas de gramática agora, né? E essa última agora, de história em quadrinhos, que eu entreguei hoje. Então, quando vocês concluírem essas, quando for na próxima semana, na segunda-feira, vocês já deixam o caderno de vocês, que é para fechar essa nota, ok? Bom, e vocês vão receber também, junto com as folhas das atividades de vocês, tá? O diário de leitura 7. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Esse aqui.
tá? É para fazer agora? Não, não precisa fazer agora. Eu tô mandando já, porque como as apresentações de literatura sempre vão ser no início da semana, para não ficar muito em cima da hora para vocês receberem, certo? Então, vocês não vão nem escrever nele essa semana, só semana que vem. Já é para vocês irem guardando, tá? Então, esse aqui é o diário de leitura 7. A gente vai fazer 8 diários de leitura. Quando terminar o livro, tem o último diário, que da mesma forma vocês vão concluir a pasta, vão deixar na escola para que eu possa fechar a nota de literatura de vocês, tá? Então, ó, beijão, a gente se vê ainda essa semana nas nossas aulas online, na parte da tarde, viu? Cheiro, tchau!